Então, agora continuando o nosso módulo das instalações de esgoto, nós vamos entender agora como nós dividimos essas instalações. Antes de dimensionar, antes de projetar, antes de executar, é muito importante que a gente entenda como é feita toda a divisão, que elemento é que elemento e qual a função de cada tubulação, de cada trecho nas instalações de esgoto. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que existe uma subdivisão, dois tipos de esgoto. Existe o trecho conhecido como esgoto primário e existe o trecho conhecido como esgoto secundário. E o que quer dizer cada uma dessas terminologias? Esgoto primário é o esgoto que, de forma resumida, está em contato direto com todos os gases que são gerados ou na rede de coleta pública de esgoto, ou então no meu sistema individual de tratamento de efluentes. E o esgoto secundário ou a instalação secundária é todo o trecho da minha instalação em que não está em contato diretamente com os gases que são provenientes da rede de coleta pública de esgoto. E como é que eu sei no meu projeto, na minha instalação, diferenciar qual o esgoto primário e qual o esgoto secundário? Basicamente, quem faz essa separação dos gases e quem separa toda a minha instalação entre esgoto primário e esgoto secundário são os elementos conhecidos como desconectores. O que é que faz um desconector? Vocês lembram lá na aula de introdução que nós comentamos que era importante eu controlar os gases que são gerados dentro da minha instalação e garantir que eles não retornem para dentro do ambiente da edificação através das peças hidrossanitárias? Então, eu faço esse controle e eu garanto isso no meu projeto, na minha instalação, através da utilização correta dos desconectores. Desconector é um elemento que, através de um feixe hídrico, que nada mais é do que uma lâmina de água, ele garante que os gases gerados no esgoto primário não vão entrar pelo esgoto secundário e também para dentro da minha edificação através das peças hidrossanitárias. Então, é assim que eu divido a minha instalação. Essa é a primeira divisão, a divisão mais básica. E também é assim que eu utilizo os desconectores e vejo na prática qual trecho da minha instalação é um esgoto primário, qual trecho é um esgoto secundário. E também garanto que os gases não vão adentrar e retornar para o ambiente. Mas agora nós vamos olhar um projeto na prática. Você já conhece o projeto, que foi a edificação que foi vista lá no início da aula de água fria. Nós vamos ver agora as outras classificações e a divisão dos outros trechos da instalação de esgoto. Voltando aqui para a nossa instalação, nós temos aqui um isométrico de uma instalação de esgoto. A minha edificação principal é o prédio multifamiliar de 4 pavimentos e 4 apartamentos por pavimento, em alvenaria estrutural que vocês já tiveram contato. E nós vamos agora analisar trecho a trecho da minha instalação para identificar todos os elementos e nomear todos os trechos e entendermos qual a função de cada um deles. Começando aqui diretamente pelas peças hidrossanitárias, a gente começa definindo o que é uma peça hidrossanitária, que nada mais é do que um local onde eu faço ou uma higiene pessoal, ou uma higiene de alimentos, ou faço uso de alguma maneira da água potável da minha edificação e, consequentemente, eu gero efluentes. Em seguida, nós temos o trecho conhecido como ramal de descarga. O que é um ramal de descarga? Um ramal de descarga basicamente é toda a tubulação que recebe diretamente o despejo proveniente de uma peça hidrossanitária. Ou seja, é a tubulação que está diretamente ligada à minha peça de utilização. E entre a peça de utilização e o ramal de descarga, normalmente pode existir a presença de um outro elemento que é um sifão. Como vocês podem ver aqui nesse lavatório que vocês estão vendo aqui no software de projeto, existe esse sifão tipo copo e que nesse sifão possui um fecho hídrico. Imediatamente ligado a esse sifão, nós temos em verde o ramal de descarga do lavatório e que deságua nessa caixa sifonada. E vocês, o que é que vocês imaginam que seja a minha caixa sifonada? A minha caixa sifonada é exatamente o desconector que nós falávamos no início da aula. Continuando, temos também o ralo do banheiro, o ralo do box,
e o ramal de descarga do ralo do box que se liga na mesma caixa sifonada. Então, podemos concluir também que esse trecho entre o lavatório e a caixa sifonada e entre o ralo do box e a minha caixa sifonada é um trecho de quê? De esgoto secundário. Por quê? Porque ele não está em contato direto com os gases provenientes da rede pública de esgoto, visto que eles estão antes do desconector. Eles estão a montante do desconector. É. Saindo da bacia sanitária, essa daqui é uma peça de utilização, a bacia sanitária, nós já temos um ramal de esgoto. E por quê? Porque a bacia sanitária, percebam que ela não é ligada na caixa sifonada, seria inviável devido à quantidade de material sólido que é dada a descarga pela bacia sanitária. Então, normalmente, a bacia sanitária ela já possui o seu próprio feixo hídrico. Ela é um elemento, uma peça hidrossanitária, como nós chamamos, autossifonada. Então, aquela água que vocês veem que fica sempre acumulada na sua bacia sanitária, ela nada mais é do que o feixo hídrico do vaso sanitário. Então, ao invés de utilizar uma caixa sifonada, a própria bacia possui uma lâmina de água, que está sempre lá presente, e que faz o trabalho de proteger e garantir que os gases que existem nessa tubulação não adentrem novamente o ambiente. Seguindo esse trecho que sai da caixa sifonada e se liga com a bacia sanitária é conhecido como ramal de esgoto. E o que é um ramal de esgoto? O ramal de esgoto é o trecho de tubulação que está exatamente a jusante do meu desconector. Então, na instalação de uma área molhada de uma edificação, todo o trecho de tubulação que ele está a jusante, ou seja, ele está depois dos elementos desconectores, e normalmente recebem a descarga de mais de uma peça hidrossanitária, ela é conhecido como ramal de esgoto. E qual a característica importante que diferencia o ramal de esgoto do ramal de descarga? A principal característica é que o ramal de esgoto já faz parte do trecho de tubulação do esgoto primário. Então, ele já está em contato direto com todos os gases que são produzidos ou no meu coletor público de esgoto ou então no meu sistema individual de tratamento e disposição final de esgoto. Se nós continuarmos seguindo o ramal de esgoto, vemos que ele chega até uma tubulação vertical onde faz essa junção aqui. E que tubulação vertical é essa? Essa tubulação é a tubulação conhecida como tubo de queda. Em edificações verticais, onde nós temos áreas molhadas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço em pavimentos superiores, nós precisamos conduzir o esgoto desse pavimento superior, onde ele é gerado, até o térreo, onde normalmente vai se encontrar o sistema de tratamento ou então a rede pública de coleta coletiva, que vai estar localizado lá na via pública onde a edificação se encontra. Esse transporte dos pavimentos superiores até o pavimento térreo, ele é feito através de um elemento chamado de tubo de queda. E qual a principal característica desse tubo de queda? A principal característica dele é que ele é vertical e ele deve ser o mais retilíneo possível. A princípio, o ideal e a situação ideal era que não existisse nenhum desvio nesse tubo de queda. Nós sabemos que, devido a restrições de arquitetura e restrições em projetos estruturais, nem sempre isso é possível. É claro que em edificações muito altas, é preciso conversar, é preciso dialogar com os outros projetistas para que seja possível definir qual será a localização dessas prumadas de esgoto. Até porque, principalmente em edifícios multifamiliares, edifícios de apartamento, não são poucas essas prumadas. Normalmente, para cada área molhada, você vai ter uma prumada de tubo de queda. Então, dessa forma, por quê? Porque toda vez que eu gero um desvio no tubo de queda, o que é que acontece? Acontece um desequilíbrio nas pressões internas dentro do tubo, dentro da minha rede de esgoto. Porque qual o princípio geral da instalação de esgoto? A princípio, as instalações de esgoto, elas funcionam como condutos livres, diferente das instalações de água fria, de água quente, que funcionam como condutos forçados, com o nosso tubo, a nossa tubulação totalmente preenchida pelo fluido que está sendo transportado. As instalações de esgoto, elas funcionam totalmente por gravidade e não funcionam como condutos forçados, elas funcionam como condutos livres. Então o fluido ele não preenche toda
à seção transversal da minha tubulação. O que acontece nesses desvios em tubos de queda? O que acontece é que existe uma tendência do aumento da turbulência no fluxo do efluente e uma tendência de que possivelmente esse efluente acabe preenchendo toda a seção transversal e alterando a pressão interna dentro do tubo, que em uma situação comum, a princípio ela seria a pressão atmosférica. Porém, se ocorre o preenchimento total dessa seção e o deslocamento do fluido, vai gerar um decréscimo dessa pressão a montante do ponto onde aconteceu essa situação e um aumento da pressão a jusante. Então, nesses pontos de desvios de tubo de queda são pontos críticos, onde muito comumente ocorre esse problema e pode gerar patologias na nossa edificação. Mas é possível fazer um desvio nesse tubo de queda. Quando chegarmos lá no módulo de dimensionamento, nós verificaremos quais as condições necessárias para esses desvios. Um detalhe importante: os tubos de queda, eles se aplicam para banheiros, áreas de serviço. Porém, existe um tipo de peça hidrossanitária que exige um tubo de queda específico para ele, que são as pias de cozinha. E por quê? Porque o efluente gerado nas pias de cozinha, ele possui uma alta concentração de gorduras, óleos e materiais com essas características, e que tendem a incrustar nas paredes da tubulação e com o tempo acabar gerando patologias e o estrangulamento dessa seção. Então, em cozinhas de apartamentos, é necessário que seja feito um tubo de queda específico para cozinhas e no térreo ele vai desaguar não numa caixa de inspeção, mas sim numa caixa de gordura. Assim nós diferenciamos um tubo de queda que normalmente recebe efluentes de áreas de serviço, banheiros, varandas que possuem ralos de limpeza e tubos de gordura que recebem efluentes oriundos de pias de cozinha. É. Continuando, existe um subsistema também muito específico dentro das instalações de esgoto e de vital importância no correto funcionamento dessas instalações, que é o subsistema de ventilação. Qual a função desse subsistema de ventilação? Lembra que nós conversamos sobre o funcionamento das instalações de esgoto, onde elas funcionam como condutos livres e, a princípio, a pressão dentro da nossa tubulação é a pressão atmosférica? Então, isso é proporcionado pelo correto sistema de ventilação. O sistema de ventilação tem exatamente essa função, de manter a pressão dentro da nossa instalação de esgoto igual à pressão atmosférica, evitando as situações que eu já descrevi, onde o efluente acaba preenchendo toda a seção da tubulação e causando variações da pressão, tanto a montante como a jusante desse ponto. Então, o subsistema de ventilação, ele se liga após o desconector. Esse ponto é muito importante, vocês têm que entender que a ventilação ela vai ser ligada na instalação de esgoto depois do desconector, nunca antes. Se você ligar antes, ela não vai cumprir o papel que é manter a temperatura, manter a pressão atmosférica dentro da tubulação, protegendo o fecho hídrico. E esse subsistema de ventilação, ele se divide também em dois tipos, que é a ventilação primária e a ventilação secundária. Começando pela ventilação primária, que é a mais simples, a ventilação primária é a que funciona através do prolongamento do tubo de queda até a atmosfera. No corte aqui não está dando para ver, mas esse tubulação em rosa, em roxinho aqui, e ela percebe que ela é um prolongamento do tubo de queda, ela vai subir até a cobertura. Essa é o subsistema de ventilação primária. Percebam aqui também no tubo de gordura da pia da cozinha que ele também é prolongado até a cobertura. Vocês estão percebendo. Então, essa é a ventilação primária. O sistema de ventilação secundária é o sistema que é composto por ramais de ventilação e colunas de ventilação que não necessariamente estão associadas a um prolongamento de um tubo de queda. Então, eu posso criar essa coluna, posso criar esse ramal em qualquer ponto que seja necessário ventilar um desconector. Aqui a gente está vendo também na mesma coloração do prolongamento do tubo de queda, esse trecho em horizontal ligado logo após a caixa sifonada, que é o ramal de ventilação, que se conecta a uma coluna de ventilação. Na imagem vocês percebem, ela já vem do térreo e continua subindo até a cobertura.
Então, esse sistema com ramal de ventilação ligado a um ramal de esgoto e que se conecta a uma coluna de ventilação é o subsistema de esgoto secundário. Essa tubulação, que é um prolongamento na vertical até a cobertura de um tubo de queda ou tubo de gordura, é o subsistema de ventilação primária.